Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela vida, pelo trabalho, por tudo que nos deste a viver neste dia. Obrigado, Senhor. Agora, Deus, depois de louvarmos o teu nome, nós nos colocamos diante da tua palavra e abrimos o nosso coração e te pedimos, Deus, use ela mais uma vez para falar. Estamos sedentos e reverentes para ouvir a tua palavra mais uma vez, que todo impedimento a ela seja vencido e que ela nos alcance com o propósito para o qual o Senhor a envia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Romanos 9, versículo 19, diz assim: Tu, porém, que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que direis, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém. Até o versículo 24, terminando aí com uma interrogação. Eu quero, juntamente com este versículo, citar outros, não precisamos ler, apenas vou citá-lo. Mas nós vamos ver aqui, nesses 3 ou 4 textos que vamos citar, sobre a cobiça e o contentamento. A cobiça e o contentamento é uma verdadeira batalha do homem interior, uma batalha que se dá na alma. Nós vivemos num mundo onde o descontentamento é crescente. Apesar de todos os avanços, de todas as conquistas, apesar de todo mundo ter uma história de sucesso para contar, um testemunho da sua própria vida, mas não precisa ir longe para convencer qualquer pessoa que, apesar de tudo isso, as pessoas estão descontentes com alguma coisa, dentro delas ou fora delas. O descontentamento é uma coisa fora do controle do mundo. Na mesma proporção que cresce o descontentamento, cresce a cobiça. A cobiça, ela não apenas é crescente, mas ela é estimulada no mundo em que nós vivemos, chamado de ambição, ou de outros termos mais bem adjetivados. A cobiça é estimulada, ela é acalentada, ela é bem-vinda. Parece que ela traz coisas boas para a vida de quem cobiça. Mas geralmente se oculta os seus danos, que são irreversíveis. Então, para a gente fazer uma rápida reflexão, vamos partir da mesma compreensão de todo mundo. Contente. Contente é um sentimento de satisfação. Uma pessoa que está satisfeita, está alegre, ela está contente. Contentar é tornar-se contente, já é um ato da vontade, é a pessoa querer ficar contente. Provocar nela este sentimento de satisfação. Amém? Então, contente é estar satisfeito. Contentar é você tomar essa decisão de ficar contente. Cobiça. O que é cobiça? Cobiça é aquela avidez, aquela vontade grande por coisas materiais. Isso é a cobiça. E cobiçar? Cobiçar é quem tem cobiça.
Então, o simples fato da cobiça habitar, a pessoa tem cobiça, então ela cobiça. Cobiçar é quem tem cobiça. E essas duas coisas, que são habitantes da alma, elas não se combinam. Elas criam uma confusão dentro da pessoa, ela traz todo tipo de dano, de crise, porque enquanto uma quer se contentar, habitando no mesmo coração, a outra, ela nunca vai se contentar, porque a cobiça é uma avidez por coisas. Então, se você planejou um dia chegar aqui, aí você chegou onde você queria, você deveria ficar contente, mas a cobiça já te arremete para o outro lado. Antes que você sinta o prazer da conquista, ela já gera a insatisfação daquilo que você ainda não conquistou. Ela vai te arremessando de um lado para o outro. Enquanto que o contentamento é um sentimento que você quer produzir para ficar satisfeito, a cobiça não permite que isso aconteça. Então essas duas habitantes da alma não combinam. Elas trazem disfunção, doenças, crise dentro da pessoa, levando a pessoa a viver um problema com ela mesma. O texto que nós lemos, Paulo está ensinando e ele diz uma pergunta aqui: quem és tu, homem? No versículo 19 ele vai dizer: qual é a queixa? Por que você não está contente? Ele está citando aqui a pessoa que não está contente com ela mesma. Não tem aqui finanças, nada. Por que você não está contente? Você acha que Deus não devia ter te feito assim? Qual o motivo de você não estar contente? Você está rejeitando você? Ou você é uma obra criada que olha para o seu Criador e diz: por quê? O senhor não devia ter feito eu assim. Está tudo errado. Aí ele faz uma parábolazinha aqui para a gente entender. Ele falou: por acaso o barro falaria para o oleiro: por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem completo domínio sobre a massa que ele manipula? Ele é o oleiro. Então, se ele fizer um vaso de honra para colocar na sala, está feito. Se ele fizer um vaso que não tem muita honra para colocar no quintal, no sereno, está feito. Ele é o oleiro. Nenhuma criatura vai se levantar contra Deus questionando a sua soberania. E o texto está dizendo que Deus, na sua soberania sendo Deus, portanto, não tem como a gente entender a sua soberania, nem que ele quisesse nos explicar, nós não temos capacidade para entender. Ele é soberano em tudo que criou, ele está acima da nossa capacidade de compreensão. Ele fez tudo o que fez, como fez e permitiu que seja feito. E Paulo diz: e nós que estamos em Cristo, fomos escolhidos para ser vasos da sua honra. Por isso ele habitou em nós o seu Espírito, nos deu a sua palavra. E ele pergunta: então por que você não está contente? Qual o motivo? Quem és tu, homem? Ele está dizendo que uma pessoa, sabendo que ela é criada, ela não tem como questionar como ela foi criada. Ela é importante dentro do propósito da criação. Quem pode anular essa importância é a própria pessoa rompendo com o seu Criador. O descontentamento, ele vai atender a cobiça, que é uma destruidora de realizações. Então eu vou repetir para os irmãos entenderem. Imagine que o meu sonho de muitos anos era chegar em tal posição, ou chegar em tal lugar, e com todo o esforço do mundo você vai lá, batalha, luta, consegue, e a hora que você vai gozar do contentamento da sua realização, a cobiça diz: não, olha lá onde você tem que chegar. Ela já mostra um outro caminho, porque ela é ávida por coisas, ela nunca se contenta, ela se contrapõe. Então o texto aqui, falando de uma pessoa que ela está descontente por Deus, a pergunta é: por quê? Você acha que Deus não deveria ter te feito? Foi um erro? Foi um erro? Qual o motivo? Será que alguém teria em são juízo falar: não, Deus, o senhor errou em me fazer, eu não queria que o senhor me fizesse assim, não. Aí você seria o Criador e não a criatura. Então ele está dizendo que a criatura, ela é o que é. Ela foi criada por Deus
e deve estar contente em fazer parte do propósito soberano de Deus na criação. Por exemplo, Deus criou tudo que existe. Uma rosa é uma flor criada por Deus. E ela é rosa tanto no palácio como no brejo. Ela não deixa de ser rosa onde quer que ela esteja. Ela foi criada para isso. A Bíblia fala que ela exala o seu perfume e ela dá o seu perfume onde ela for. Ela pode ir para a mansão ou para a favela. Ela pode estar na mão do que cobiça, como na mão do que contente. Ela cumpre o papel dela. Ela foi criada para ser rosa e ela cumpre o papel de rosa. Quem desobedece o propósito do Criador na sua vida são os demônios e os homens. O resto tudo cumpre o propósito. Deus é glorificado que fez o peixe. E o peixe nada para a glória de Deus. O pássaro voa para a glória de Deus. Os lírios são lindos para a glória de Deus. Tudo criado segue o seu curso. Os planetas, os astros, as constelações, as galáxias, tudo existe para a glória de Deus. Se alguém ficar maravilhado com a criação e perguntar mérito de quem, alguém tem que responder glória a Deus, ele que fez isso. Alguém só não diz glória a Deus na vida de espíritos imundos e de humanos, porque nem todos estão contentes com aquilo que Deus fez, se rebelaram contra o Criador. E a pergunta é, por que você não está contente? Você deveria estar contente. Lázaro, por exemplo, foi um homem muito pobre, muito doente, mas ele foi para o céu. O rico foi muito rico e foi para o inferno. No Egito tinha escravos, eles eram de Deus, e tinha Faraó que não era escravo, mas não era de Deus. E a Bíblia fala, se Deus criou vasos, ou suportou pessoas arrogantes, sem Deus, para mostrar nela o seu poder e juízo, está feito. Mas se ele perdoou e amou outros para manifestar neles a sua misericórdia, está feito. Estejamos com isso contentes. Então, contentar-se é um exercício, é um ato da vontade. É a pessoa entender que ela está dentro de um plano maior, de um propósito maior, e se ela não se rebelar contra a soberania do Criador, Deus nunca fez nada ruim. Diz que ele suporta vasos da ira, porque são pessoas que ele criou para um propósito bom, mas romperam com ele. São suportados para se manifestar neles o seu poder, o poder da sua ira. Então, queridos, em Filipenses 4:11, Paulo diz assim, olha, eu aprendi a viver contente. Ele não falou assim, não, naturalmente eu vivo contente. Ele falou, eu aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele falou, eu sei estar contente quando eu estou humilhado e contente. E sei estar contente quando eu estou honrado. Eu sei estar contente quando eu tenho fartura e também sei estar contente quando eu tenho fome. Eu sei estar contente quando eu estou na escassez e eu sei estar contente quando eu estou na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo muitas vezes é usado para falar, não, eu tudo posso contando só com vitória. Não, ele está dizendo que você pode ficar contente na escassez também. Eu posso. Então nós vivemos num mundo que não está contente nunca em momento nenhum. Contentamento é uma coisa que desaparece do coração das pessoas. As pessoas estão reclamando o tempo todo de tudo. Eles não conseguem viver contente, porque nós vivemos num mundo onde a cobiça cresce, e a cobiça é uma traça que corrói realizações. Não permite as pessoas viverem em paz, em contentamento. Então não é só descontente com coisas, com lucros, elas estão descontentes com elas, com algo nelas, ou com a vida que vivem. Se esquecem rapidamente que nós somos parte de um projeto maior e que hoje a gente não é ainda o que haveremos de ser. Paulo está dizendo, se você está dentro do propósito e Deus te escolheu para ser um vaso de honra, está dentro de um projeto maior do Criador, qual o motivo do descontentamento? Por causa de alguma coisa aqui? Esse aprender, ele está dizendo, eu aprendi. Eu aprendi a viver contente, humilhado e honrado. Tem gente que não consegue viver contente nem honrado. Nem na fartura, nem no sucesso, nem quando
tudo conspira a favor, ele não consegue gerar dentro dele o contentamento. A cobiça ou a insatisfação, o descontentamento por alguma coisa, destrói tudo de bom que existe. Aí dá a impressão que aquela pessoa não é abençoada e que nada conspira a favor. Mas não é, que as coisas são corroídas na fonte. As coisas são deturpadas ou estragadas ou raptadas no início. Portanto, eles não percebem o seu valor. Então, quando ele diz, quem és tu, ó homem, Deus está perguntando, você não está feliz porque eu te fiz? Você gostaria de não existir? Ou você não gosta da sua cor da pele? Você não gosta do seu tamanho? Você não gosta da sua medida? Tem alguma coisa errada com você? Que Deus é o responsável? Não, Deus quando nos fez vasos para honra. A desonra que muitas vezes nós vivemos é fruto da rebeldia humana, não tem nada a ver com Deus. Tem um propósito para todos na sua graça, para ser vasos de honra. Então é questão de tempo. É questão de tempo. Se nós não nos tornarmos parte daqueles que foram arrastados para serem vasos de ira, nós devemos viver uma vida de contentamento confiando no poder do Criador. Que tudo que Ele fez e faz é bom. Ele suporta aquilo que existe de ruim, mas tem muita gente ruim neste mundo, muita gente maldosa, muita gente diabólica. Por que Deus não os degola de imediato? Ele suporta, por causa dos vasos da honra, para manifestar neles a sua ira. Quer dizer que eles ficarão impunes. Ele cita o exemplo de Faraó. Faraó prevaleceu sobre o povo de Israel durante 4 séculos. E Deus o preservou, Deus o sustentou, porque ele é o oleiro e ele quis manifestar na vida de Faraó, que era um caso perdido, o poder da sua ira. Para revelar aos filhos dos hebreus o poder da sua misericórdia. Porque eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Quem é o homem para questionar a soberania de Deus? Então, aprender é entender isso, tudo posso naquele que me fortalece. 1 Timóteo 6,6 fala dos que querem ficar ricos. Se a gente perguntasse hoje, quem quer ficar rico? Vai escapar um aqui, outro ali. A resposta seria todo mundo. Todo mundo. É uma coisa que é consenso na humanidade. Por que a riqueza atrai tanto o ser humano? Porque nós conhecemos o seu poder de compra. Quem é rico se torna poderoso. Poderoso em que sentido? Ele tem poder de compra. Ele compra coisas, compra pessoas, ele compra circunstâncias, ele abre portas, ele compra. Isso é o efeito benéfico da riqueza. Mas ninguém fala qual é o efeito maléfico dela. E a gente não quer nem pensar nisso. Quando a gente fala eu quero ficar rico, você pensa logo no que você poderia fazer com uma grande riqueza. Como que você resolveria alguns problemas da sua vida. E a gente não quer nem pensar nos problemas que a gente criaria. Em 1 Timóteo 6, Paulo ensinando Timóteo, ele fala assim, olha, de fato, você quer saber de fato? Não de mentira, porque o mundo é um mundo de mentira. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Isso é um fato bíblico. Então, você viver uma vida piedosa, com contentamento, a Bíblia fala que isso é altamente lucrativo. Para o mundo, isso não tem lucro nenhum. Mas como Deus não trabalha com a nossa vida na perspectiva do mundo, Ele trabalha com a nossa vida na perspectiva da eternidade, o texto diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque, diz o versículo 7, a gente não trouxe nada para esse mundo, e é certo que daqui ninguém leva nada. O que você tem aqui são as oportunidades de ser vasos de honra. A piedade com contentamento. Tanto é que no versículo 8 ele vai dizer uma coisa que a gente vai achar um absurdo. Ele falou assim, olha, tendo sustento e com que vestir, você já deve estar contente. Nós teríamos que dizer para Deus, Deus, a gente não consegue ficar contente hoje, nem tendo 300 roupas, nem tendo dispensa cheia de comida, isso não é o suficiente para nos deixar contentes. Nem tendo carro zero, nem tendo 10 casas. É uma verdade.
Então, às vezes, a gente não para olhar as coisas que temos, porque o próximo texto vai dizer, vocês devem viver contente com as coisas que vocês têm. E às vezes nós vamos olhar para as coisas que nós temos, elas realmente são o suficiente para a gente viver contente. Por que a gente não vive? Porque nós esquecemos, às vezes, que a gente está questionando Deus. Fala, não, Deus, está tudo errado, o que o Senhor fez? Eu deveria ser aquele cara lá, não esse que eu sou. Aquele cara lá que tem 10 vezes mais do que eu, deveria ser ele. Deveria ser aquela pessoa mais bonita, não essa. Aquela pessoa mais de sucesso. Ele está falando, mas a obra fala isso para o Criador? Isso é um rompimento, isso é uma rebeldia. Quem não se firmou no seu estado original foram os demônios. E foram criados anjos e se tornaram espíritos imundos. É isso mesmo? Você quer ir para o mesmo caminho? Por que eles fizeram isso? Não sei. Uma coisa eu sei, que todos os anjos de Deus estão bem. Não são imundos. São gloriosos, são sábios, são poderosos, em função de onde vivem e o que fazem. Não tem ninguém deprimido ao lado de Deus. Mas tem muita gente rompendo com o Criador, afundando a sua própria vida. Então, quando ele fala dos que querem ficar ricos, ele dá primeiro a fonte da riqueza. Ele fala, olha, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. A gente não trouxe nada, a gente não vai levar nada. Portanto, se você passando por aqui tiver roupa para vestir e comida para comer, você já tem motivo para estar contente. Então, não está contente por quê? Por quê? Talvez a nossa compreensão da vida esteja errada. Talvez esteja habitando no nosso coração um devorador de realizações. Porque quando você não tem a bicicleta, você fala, o dia que eu comprar minha bicicleta. Aí quando você compra a bicicleta, que fala, agora, eu tenho uma bicicleta. Aí vem a tristeza falando, não, mas por que eu não tenho uma moto? E isso não para mais. Isso é para sempre. O bom de ser rico é o poder de compra, e o ruim de ser rico é que ele tem muita coisa para prestar conta. Porque a Bíblia fala que a quem mais dado, mais é exigido. Então, de repente, eu olho para o coitadinho do índio e falo, tadinho, ele não sabe nada, né? Apesar dele ser um índio bom, mas o mundinho dele está ali no mato, na caça. Tá bem, realmente. Ele vai ter que prestar conta para Deus daquele mundinho dele ali. A Bíblia fala que quem mais é dado, mais é exigido. E eu estou longe do índio, eu me tornei doutor, senhor do saber, aprendi muita coisa. Muito bem, eu vou ter que prestar conta de tudo isso. São verdades bíblicas. Nós somos senhores do nosso saber. Então a Bíblia fala, cada um vai responder por si. E Deus sabe a capacidade, o potencial e o que cada um recebeu dele. O João Batista viveu só 33 anos. Ele vai prestar conta a Deus, receber o galardão dele pelos 33 anos. Teve outro que viveu 430. Ele tem 430 anos para prestar conta. Não é só falar, que privilégio, eu vivi 400 anos a mais. Não é 400 anos de acerto também. Às vezes nós olhamos para quem morreu e falamos, olha que pena ele foi. Acabou a guerra dele, a nossa continua. Não estamos em melhor posição. Para Deus, vivos e mortos, todos estão vivos na sua presença. Ou mortos na sua presença. Quer vivos, quer mortos. Então a grande fonte de lucro, ele falou, é piedade com contentamento. Aí ele diz assim, olha, os que querem ficar ricos, ele não está nem falando dos ricos, ele está falando dos que querem, porque a grande maioria que quer, nem fica, só quer. Em 1 Timóteo 6, vai dizer que os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada, prazeres insensatos, perniciosos, os quais já levou e afogou muita gente na perdição. Eles nadam em águas perigosas. E eu não estou falando aqui de rico, estou falando só do desejo ardente de querer. Os que querem. Diz que eles, os que querem ficar ricos, desconhecem que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males, e que nessa cobiça, a cobiça aí, nessa cobiça, muitos abandonaram a fé. Você sabe que dentro da normalidade, riquezas e fé não combinam. Muitos abandonaram a fé. Nesse abandono da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, queridos, é verdade que a riqueza, ela proporciona algumas coisas boas? Proporciona. Mas ela proporciona coisas ruins, e principalmente em relação a Deus e à eternidade. Então o mundo, como jaz no maligno, ele é produto de uma ação de um devorador, de um destruidor. O mundo enaltece muitas coisas que Deus abomina. E o mundo abomina coisas que Deus enaltece. Só que Deus está preocupado com a salvação do ser humano. Paulo diz, olha, esses vasos de honra da sua graça somos nós. O fato de você saber que no plano do Criador, dentro desse propósito maior, Deus tem um lugar para você, não importa o tipo de vaso que você é, você está no propósito do Criador, dentro do plano de Deus. Você vai romper com Ele? Vai seguir o caminho dos espíritos imundos? Brigar com Deus? Revoltar com Deus? Falar, não, por que me fizeste assim? Não, isso não se faz. Aí ele diz, o último versículo que eu quero ler para encerrar, em Hebreus 13:5, ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes, seja a vossa vida sem avareza, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Então Deus está dizendo, aquilo que é meu, que eu criei, que permanece comigo, nunca, jamais estará desamparado. Quando Jó, na sua febre, no seu sofrimento, fez perguntas e achou que a vida dele tinha sido rejeitada por Deus, Deus falou com ele depois num redemoinho e disse, não, você sabe quem é que alimenta um filhote no deserto? Você sabe quem é que faz o orvalho cair do céu? Você sabe quem é que cuida dos bichos, das gazelas, do pelicano, de toda a criação? Como Jesus já havia dito, eles não têm rei, eles não se organizam, eles não tecem, eles não fiam. No entanto, eles cumprem o propósito para o qual eles foram criados e têm uma vida dentro de um propósito do Criador para a glória de Deus. Então, em Hebreus 13, encerra dizendo, seja a vossa vida. Dizendo, viva assim, viva contente. Motivo do contentamento. Nós estamos dentro do propósito do Criador. Deus quis, é a sua vontade. Nós não somos um acidente da natureza e nem estamos aqui por insistência nossa. É um propósito de Deus, da sua vontade, da sua soberania. Isso é o suficiente para você saber que a tua vida está perpetuada, honrada, salva e glorificada em Deus. E se hoje tem coisas na nossa vida que a gente não gosta, nem Deus. Pensa que Deus gosta de sofrimento, de dor, de morte, que Deus gosta de ver as pessoas sofrendo. Tudo isso veio existir alheio à sua vontade. E o sacrifício de Jesus foi exatamente para colocar um fim nisso daí. Aí a Bíblia está nos ensinando o seguinte, se você está vendo vasos da ira sendo suportados por Deus, é porque Deus quer manifestar neles o seu poder. Para manifestar nos filhos da graça a sua misericórdia. Portanto, uma pessoa, quando ele entende que ele é um herdeiro de Deus em Cristo Jesus, que ele está dentro de um propósito maior, e que o futuro e a eternidade dele estão garantidas em Deus, num plano incompreensível, de grande e glorioso que é, ele falou, olha, aqui nessa vida, na travessia, se ele tiver o que comer e o que vestir, está bom. O que ele não pode é perder a graça. Ele não pode deixar de ser um vaso da glória de Deus. Então, que triste para o ser humano hoje, criado como uma obra fantástica que até hoje a ciência não conseguiu compreendê-lo na sua complexidade. Sábio, inteligente, capaz de fazer coisas extraordinárias, mas não consegue cumprir o propósito de Deus como uma rosa, que foi criada para perfumar e perfuma. Nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus como um pássaro, como um peixe,
como um animal qualquer, que mesmo sofrendo os efeitos da queda do homem, porque a terra toda foi amaldiçoada por causa do homem, mas instintivamente eles cumprem o propósito do Criador. Quando você olha para a fauna e vê o seu equilíbrio, a sua beleza, a sua ordem, tudo acontecendo, para cada espécie que você dirigir um holofote ou um estudo, você vai dizer, que impressionante. Evidências de um Criador. Digitais de um Criador. Aí você olha para o homem, que é a coisa mais fantástica criada por Deus na terra. Você vê evidências de um Criador, você vê as digitais do Criador na espécie humana, mas você não vê essa criatura tributando a Deus um contentamento por existir, ou existir para a glória dele. Elas estão rabugentas por causa de alguma coisa que não deu do jeito que elas queriam. Existe uma cobiça destruidora dentro delas, que levou elas a olhar o mundo, a focar o mundo de uma forma que consumiu toda a realização, toda a beleza da criação, todo o projeto de Deus, todo o sonho de Deus, toda a eternidade e conquista de Jesus Cristo, são anulados nessa vida, porque essa criatura, ela foi dizer para Deus, por quê? Como? Rompeu no seu estado original. Paulo diz, não, criatura não faz isso. Ela não tem esse poder. A vida dela está exatamente em ela estar unida ao seu Criador. Porque tudo que Deus criou, Ele não apenas criou, Ele sustenta. Toda a vida que existe no mundo, ela existe em Deus. Por isso que o rompimento com Deus é chamado na Bíblia de morte eterna. Porque não tem vida fora de Deus. Rompeu com Deus, rompeu com a vida. Rompeu com Deus, rompeu com a glória. As criaturas que rompem com Deus, elas se tornam desfiguradas, feias, horríveis, imundas. Porque toda a beleza, toda a ordem, toda a honra, toda a glória está nele. E se hoje nós temos uma parte dessa glória perdida na queda, nós temos ela oferecida de volta em Cristo Jesus. E o ensinamento bíblico é, a partir dessa compreensão, nós não temos mais por que ficar descontentes. E grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por quê? Porque a piedade com contentamento conduzirá a tua vida para um lugar onde o dinheiro não tem poder de compra. Vai gerar sentimentos e vai gerar fé, relacionamentos com Deus, numa perspectiva onde o dinheiro é um nível pequeno de pobreza. O dinheiro é um valor relativo. Ele tem o seu valor? Claro, por ele nós trabalhamos, por ele nós cumprimos pesadas jornadas, porque nós precisamos daquilo que ele pode. Mas nós temos conhecimento de que ele não pode tudo. Chega num certo lugar e ele diz, olha, até aqui eu posso, daqui para frente eu não posso mais. É até ali. Então, queridos, Hebreus 13:5 está citando Deuteronômio 31:6 e Josué 1:5, quando Deus promete ao seu povo, olha, fica contente pelo fato de você ser povo de Deus. E se tem um povo que não vai sofrer o abandono, é o povo de Deus. Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Jamais. Hebreus 13:6 diz assim, então nós devemos afirmar, ou seja, confirmar confiadamente, o Senhor é o meu auxílio e não temerei o que possa me fazer o homem. É aí que a gente descansa, é aí que a gente confia, é aí que a gente vive. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos pedir que Deus nos dê, pelo Espírito Santo, este contentamento, porque se a cobiça habitar em nosso coração, tudo que de bom chegar na nossa vida, ela vai consumir. E nada, nunca, nos deixará contentes. Se a cobiça for eliminada, nós podemos viver contentes com muito pouco. Não precisaremos de muitas coisas. E se tiver muitas coisas,
elas não te impedirão de viver contente. Paulo disse que ele sabia ficar contente na fartura também. Enquanto que a Bíblia diz que a fartura para muitas pessoas é fonte de preocupações, Paulo disse que para ele era motivo de contentamento. Foi em qualquer situação. Ele aprendeu em Deus, com o Espírito, a estar contente. Tanto na honra como na humilhação. Ele estava sempre de posse desse contentamento de ser um vaso da graça e da glória de Deus em Cristo Jesus. Que isso possa acontecer de fato na vida de todos nós que aqui estamos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, em pé aqui na Tua presença, na Tua casa, onde o Senhor nos ensinou nos ajuntarmos para Te louvar, Te adorar e com um só coração nos reunirmos para ouvir a Tua palavra, Teu direcionamento, Teu ensinamento, a Tua ordem, a Tua luz para a nossa vida. E nós queremos, ó Deus, todos juntos, em um só coração, dizermos, ó Deus, obrigado pela palavra que o Senhor envia ao nosso coração. Nós vivemos num mundo de reclamações, de lamentos, de discussões, de rebeldias, de cobiças, de descontentamento, mas cremos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, quer guiar o Seu povo no Teu reino, com este contentamento que procede do Senhor, entendendo que nós somos vasos da Tua graça, que nós somos, ó Deus, criados para um propósito maior, que o Senhor não desistiu da humanidade, mas que propôs aos homens a oportunidade de serem agraciados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, receber a Tua palavra como Tua palavra e queremos guardá-la no nosso coração para colocarmos em prática. Que ela venha produzir, ó Deus, na nossa vida de imediato esses resultados. Eliminando, ó Deus, toda a rebeldia, toda a crise existencial, toda a cobiça, toda a incompreensão das coisas da vida, e gerando em nós a satisfação, a alegria, o contentamento que há de vivermos no Seu plano e no Seu propósito. Porque assim foi, assim é, ó Deus, e será sempre a Tua vontade para com o Teu povo. Por isso, ó Pai, qualquer tipo de insatisfação, de tristeza, de angústia, de feridas na alma, por qualquer motivo que tenha acontecido em qualquer tempo, roubando, ó Deus, este contentamento, nós Te pedimos hoje, ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam eliminados, que eles sejam destruídos e que a Tua palavra terapêutica, curadora, transformadora, libertadora, venha reproduzir em nós, ó Deus, este contentamento gerado pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos encontrar em Ti, ó Deus, no Seu plano, no Seu propósito, alegria de viver, alegria de sonhar, alegria de existir, alegria de confiar, alegria, ó Deus, satisfação de esperar, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge, ó Deus, da Sua soberana vontade. É o que nós Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Para todos que aqui estão, se tem aqui alguém, ó Deus, doente, triste, oprimido, enganado, roubado, ferido, ó Deus, nós Te pedimos por essa vida em nome de Jesus. Cura este coração, cura esta alma, liberta, ó Deus, de tudo que não vem da Tua parte e propõe, ó Deus, em Cristo Jesus para essa vida, uma entrega, uma rendição, uma operação do Teu Espírito, para que este contentamento, esta alegria de viver, se torne uma realidade no coração de todo o Seu povo que aguarda a Tua volta nos ares. É no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos a todos que aqui estão, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Deus, em nome de Jesus, me ensina, Senhor,
em cada situação da minha vida, viver contente, na perspectiva daquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. A entender a sua soberana vontade para a minha vida. A entender, ó Deus, que eu sou exatamente o que o Senhor quer que eu seja. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.